Ministros do STF escancararam hipocrisia de parlamentares pró-anistia. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 1º de abril, data de aniversário dos 61 anos do golpe civil-militar midiático de 1964. Eu gravo esse vídeo às 2h da tarde. E o Supremo Tribunal Federal escancarou a hipocrisia dos parlamentares que defendem anistia para os golpistas de 8 de janeiro. Sim, aqueles mesmos que adoram um discurso de lei e ordem, quando o assunto é punição para crimes comuns, mas que agora querem perdoar quem tentou destruir a nossa democracia, mesmo falha, liberal, limitada, não importa. Segundo Daniela Lima, da Globo News, ministros do STF mandaram mensagens diretas para parlamentares do Congresso Nacional perguntando o seguinte: por que um roubo de celular vale 12 anos de cadeia, já que há esse debate no parlamento, mas um atentado contra a ordem democrática deve ser perdoado. Os ministros do STF escancararam a hipocrisia dessa gente e na cara deles. O Congresso Nacional, mais precisamente a Câmara dos Deputados, está discutindo um projeto de anistia para aqueles que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Os mesmos que quebraram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, e que pediram a volta dos militares ao poder, que incitaram a destruição da democracia, que agora querem um perdãozinho. Mas essa pauta não se tornará algo crível, algo palpável na vida real. Essa discussão, gente, não é apenas sobre legislação, é sobre os princípios que sustentam uma democracia. Se um país aceita que crimes contra a ordem democrática sejam perdoados, ele está pavimentando o caminho para novos atentados como estes. E se você acha que essa conversa é só sobre aqueles que atacaram as sedes dos três poderes em Brasília, naquele fatídico 8 de janeiro, se enganou. No centro dessa discussão está Jair Bolsonaro. O ex-presidente está encrencado até o pescoço com as investigações que apontam que seu governo não apenas incentivou os atos de 8 de janeiro, mas planejou um golpe de Estado que envolvia até o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. E isso não é teoria da conspiração. Tudo isso consta no inquérito da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República, com mensagens de texto, áudio e documentos. Então, vamos lá. E eu já afirmei isso por aqui algumas vezes, não foram poucas. Se o projeto da anistia passar pela Câmara dos Deputados, precisa passar pelo Senado. Se passar pelo Senado, precisa ser sancionado pelo presidente Lula. Se Lula não sancionar, o Congresso se reúne, aí no caso as duas casas ao mesmo tempo, né, Câmara de Deputados e Senado, para decidir se mantém ou derruba o veto. Olha o tempo de trâmite disso e o que pode ocorrer nesses bastidores aí, enquanto isso tramita. Já estamos em abril e até agora nada desse projeto andar, porque ele não tem futuro.
Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados, inclusive já andou dizendo a pessoas próximas que não quer pautar o tema, que a chance é zero. Mas a pressão em cima dele está grande, vamos admitir, inclusive por conta da eleição interna da Câmara de Deputados. As informações, no momento em que eu gravo esse vídeo, dão conta de que ele deve propor a criação de uma comissão especial para discutir o tema, tal qual fez Arthur Lira, seu antecessor, e que manteve esse assunto na Sibéria. E se mesmo assim o projeto for promulgado, porque sancionado por Lula não irá, após um veto da Presidência da República, evidentemente, o caso será judicializado e o STF vai derrubá-lo, porque esse é um projeto inconstitucional. Inclusive, ministros do STF já têm se articulado para garantir que Bolsonaro não será anistiado, nem agora, nem em um eventual governo de direita no futuro. Esse ponto é fundamental porque mostra que a instituição da anistia não pode ser usada como instrumento de proteção para quem atenta contra a própria existência da democracia. A tentativa de Bolsonaro e seus aliados de transformar essa discussão em um debate sobre perdão e reconciliação é, na verdade, uma jogada política para garantir impunidade e manter o chamado campo bolsonarista, enfim, ativo para futuras tentativas de desestabilizar o Brasil. O próprio Supremo Tribunal Federal tem um histórico de decisões que já deixam evidenciado, já deixa apontado lá, cravado, que não vai haver espaço para anistia nos casos de tentativa de golpe de Estado. No julgamento do indulto a Daniel Silveira, por exemplo, que já foi abandonado por Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que os indultos não podem ser utilizados como arma contra a democracia. A decisão sobre Daniel Silveira foi um recado direto. Se Bolsonaro for condenado, não haverá fórmula mágica para reverter sua situação. O Supremo não vai aliviar. Essa coisa é só uma bandeira política que os caras tentam, né? O próprio ministro Luiz Fux, que virou espécie de boia de salvação após seus votos no julgamento da admissibilidade da denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 7 réus, um total de 8, sendo 6 militares, já afirmou que crimes contra a democracia são de uma gravidade tal que não devem ser contemplados com nenhum tipo de anistia. E agora eu pergunto a vocês acham que se a extrema-direita ia fazer esse favorzinho se eles estivessem do outro lado, se fosse invertido, se fosse uma manifestação de esquerdistas ali? Claro que não, é evidente que não. Eles são os mesmos que defendem penas duríssimas para crimes comuns, mas querem perdoar uma tentativa de golpe de Estado. Essa hipocrisia, essa incoerência precisa ser exposta e combatida, sim. Anistiar crimes como os de 8 de janeiro significa dizer que quem tem poder pode brincar com as instituições sem consequências. E o Brasil já viveu esse erro em 1979, quando a lei da anistia perdoou torturadores e agentes da ditadura, muitos dos quais se tornaram generais. A exemplo de Augusto Heleno, réu pela tentativa de golpe de Estado, e Hamilton Mourão, hoje senador pelo Rio Grande do Sul. Esses dois, são herdeiros, assim como Jair Bolsonaro, do Silvio Frota. Silvio Frota foi ministro do Exército na ditadura, na década de 70, e era contra aquela abertura ali no fim do regime, aquela coisa de abertura gradual, lenta, enfim. O ato mais destacado dessa ala foi o falso atentado à bomba no Rio Centro. Depois, Augusto Heleno, depois de ser ajudante de ordens de Silvio Frota, se tornou instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, onde se formaram o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, em 1972, que foi ministro de Bolsonaro, saindo do governo ali mais ou menos no meio do mandato, aquela coisa ali meio com o Sérgio Moro, chegou a ensaiar a candidatura a vice do Moro, enfim. O próprio Hamilton Mourão, em 1975, e Jair Bolsonaro, em 1977.
Então, a impunidade vinda com a anistia de 1979 serviu apenas para perpetuar a influência de setores autoritários na política brasileira. E não podemos cometer esse erro de novo e não vamos cometer esse erro de novo. Se queremos um Brasil mais democrático e justo, não podemos permitir que golpistas saiam impunes. E eles não vão sair impunes. Apesar da grita parecer que sim.